Olá, tudo bem? Eu sou John Denis, sou professor da academia, auditor e contador. Vou te ajudar nesse vídeo a como não cometer erros cruciais no fechamento do seu balanço. Não só para você, contador, mas também para você, estudante da academia em contabilidade, alunos de pós-graduação e você, empresário. O que é que eu sempre me deparo nos fechamentos dos balanços e principalmente nesta época? Os colegas, os estudantes e os empresários precisam atentar de maneira segregando aqui as contas contábeis. Eu vou ajudar vocês nos principais aspectos e o que é que a Receita Federal, de forma prática e com cruzamentos, ela se preocupa e ela de certa forma pune as empresas. A conta caixa, uma conta importante, nunca encerre seu balanço com saldo muito alto nessa conta. A conta caixa, é uma conta, na verdade, que chama muito atenção. Evite fazer aqueles suprimentos de caixa. O que são suprimentos de caixa? Aquele valor que muitas vezes você não tem justificativa. O contador lança na conta do caixa para justificar alguma saída irregular. Você paga fornecedor, paga sem nota. Paga uma folha de um salário por fora. Aí o contador faz o quê? Lança no caixa e tira o dinheiro do banco. Esse vídeo é técnico, mas que vai te ajudar, você empresário, estudante e alunos de pós e de graduações. Então nunca cometa esse erro que a conta caixa vai ter um saldo alto ou a conta caixa com saldo credor. Significa que é sonegação. As contas do banco, se essas conciliações do banco não baterem o saldo do banco com o saldo da contabilidade, também é outro alerta. A sua conciliação de banco tem que bater na íntegra todos aqueles saldos que transitaram dentro do seu extrato. Um outro erro também que a gente se depara nos trabalhos de auditoria. As contas de estoque, as movimentações de estoque com saldo muito alto, divergente das suas declarações da Secretaria da Fazenda. Isso é um problema. Ou estoque negativo. Outro problema, lá nas contas dos impostos. Impostos a recuperar, que são aqueles impostos que você sofre a retenção, o órgão ou a fonte pagadora informa na antiga DIF, você tem um saldo que é diferente dessas suas retenções. Outro ponto importante, a depreciação lançada errada, sem controle individual dos seus bens. Os bens, os móveis, os imóveis, os seus veículos, os seus caminhões, as suas máquinas, o seu sistema de informática, toda a parte da sua tecnologia que é depreciado. Você tem que ter um controle individual para exatamente ter cuidado e não lançar bens que já foram depreciados, porque esses bens, eles são exatamente o quê? Que vão lançar na despesa do seu imposto e abater o seu imposto. Então eu falei nas contas do ativo, que são os bens e direitos. Outro detalhe que me veio na mente, o saldo dos seus clientes, diferente daquele que você tem a receber. Cuidado, faça uma conciliação disso com o seu financeiro. Falando agora das contas lá do passivo, que são as dívidas, as obrigações. Fornecedores divergentes. Saldo de fornecedor que já foi baixado, está na contabilidade, cuidado com isso. Muitas vezes o saldo de um fornecedor, se você usa contas analíticas, uma a uma, cuidado para não ter erro de conciliação nesse aspecto. Há alguns momentos em que você lança os fornecedores de forma fechada e esse saldo não bate com o financeiro. É o famoso passivo fictício. O mesmo erro também nos ativos fictícios. Você não pode ter bens e direitos fictícios, nem podem ter obrigações fictícias, que a Receita Federal vai em cima de você. O saldo das folhas de pagamento, as provisões com décimo, com férias, com FGTS, com INSS, deparamos sempre com erros que são erros de provisão de folha. Ou seja, o que são as provisões? Aqueles valores em que você já tem comprometido e que tem que reconhecer na contabilidade pelo princípio da competência. Então a contabilidade lança, independentemente de ter havido o pagamento ou não, independente do regime tributário inclusive. Então falando de passivo, falando de fornecedores, falamos de folha, vamos falar agora dos impostos. Você tem PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, muitas vezes IPI, os encargos da folha. O que é que a gente sempre encontra erros nas auditorias de balanço? Saldo a pagar da virada do ano, diferente dos livros fiscais. Cuidado com isso. Também retifica isso aí. Outro erro gritante que a gente vê. Saldos bancários de empréstimos e financiamentos. Aí o gerente de banco já me faz uma brincadeirinha. Como é que pode o seu saldo ser um valor
na contabilidade e o que eu tenho nos seus controles aqui no banco é diferente. Cuidado com isso, colega, cuidado com isso, você aluno, empresário. Peça sempre o extrato bancário do final do ano das suas contas bancárias em que você tem empréstimo e financiamento. E existe uma diferença crucial. Empréstimo é tudo aquilo que for para capital de giro e não gera investimento. E financiamento é tudo aquilo que gera investimento. Traduza isso, professor. Seria a compra de um veículo não é empréstimo, é investimento. A tomada de um recurso para capital de giro é um empréstimo. Então isso tem que ser contabilizado separado. Outro detalhe que a gente vê também muito erro. No fechamento do seu balanço, faça a provisão no curto e no longo prazo. O que é curto prazo e o que é longo prazo? Para banco são 12 meses, para contabilidade pode chegar a 2 anos. Então, o que é curto? Tudo que for vencível até o término do ano seguinte. Se estamos fechando agora, até o final do ano de 25. Passou disso, seria longo prazo. Outro detalhe também que os colegas precisam se atentar no fechamento do balanço nas contas do passivo. O patrimônio líquido, que é a parte de reservas, capital, ajuste a exercícios anteriores, tudo isso está dentro lá do patrimônio líquido. O que é que muitas vezes a gente vê? A conta de ajuste a exercícios anteriores, ela pode ser usada para erros imputáveis de anos anteriores. Quer dizer isso? Traduz essa palavra imputável. Tudo aquilo que não pode refletir o ano do fechamento. Descobrir um ano de 23, de 22, de 2020. Não é para abrir a contabilidade, não seria isso. Você usa a conta de ajuste e faz o lançamento no período, afetando o patrimônio líquido, que é a parte do empregado, dos empresários, melhor dizendo. Então, o PL seria a diferença entre ativo e passivo. Nas contas de despesa e receita, o que é que a gente vê muito? Despesas indedutíveis, cuidado com isso. A Receita Federal gosta de pegar aquelas despesas que não são permitidas o lançamento. Então, despesa indedutível é um grupo que tem que ser oferecido à tributação. Nas receitas, erro muito comum. Variação de faturamento relacionado com os livros fiscais. As provisões ou as contas redutoras de ISS, PIS e COFINS e o IPI. Então, são cuidados que na prática precisa ser visto para que o seu balanço seja fechado com a maior qualidade possível. Outro aspecto que são as demonstrações relacionadas às notas explicativas. As notas explicativas são aquelas necessárias para explicar ao mundo, os interessados, situações que o balanço não é muito claro, do tipo, seu método de depreciação, linear ou não, tem que ser dito na nota explicativa. Tomada de crédito e capital de giro, qual foi a taxa? Aquisições que foram feitas no ano. Então, algumas situações que o balanço por si só não responda, você pode adotar a nota explicativa. E pense também em fazer a DFC, demonstração do fluxo de caixa, que tem 2 métodos, o método direto e o método indireto. Fazer a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, também muito importante para os colegas e para os empresários. Então, nessa situação do fechamento do balanço, esse é um primeiro vídeo que eu falo para você, como auditor, algumas dicas relacionadas ao fechamento do balanço e os cuidados que você deve ter. Evite problemas tais como esses citados, porque isso pode lhe gerar penalidades e multas da Receita Federal e cruzamento dos dados com descaracterização dos seus números e penalidades com ordem que pode chegar a 150%.